Vale a pena compartilhar o amor de Deus todo dia e toda hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 5, sexta-feira de fevereiro de 2021. A igreja celebra Santa Águeda. Vamos pedir a intercessão dela para nós e para as nossas famílias. Marcos capítulo 6, versículo 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros dizem: é Elias. Outros ainda dizem: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querido irmão, há uma preocupação aqui, o rei Herodes, ao ouvir falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido, ficou preocupado, né? Aqui é o início do Evangelho, a preocupação de Herodes com o nome de Jesus, que estava crescendo assim, a fama dele naquela região. E depois aqui aparece a pessoa de João Batista, o adultério de Herodes, porque casou-se com Herodíades, que era esposa do seu irmão Filipe. E entra também a filha de Herodíades, a sedutora, o pecado da sedução, que deixa o rei Herodes sem um pensamento equilibrado. Quando ele vê ela toda daquela maneira, com certeza com roupas degotadas, ele fica assim, de boca aberta, podemos dizer assim, e ele, um pouco bêbado, promete perante todos que ela pode pedir até a metade do reino. Ele faz uma promessa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E ela vai até a mãe e pede para a mãe: o que a senhora quer que eu peça? Ela fala: a cabeça de João Batista num prato. Porque Herodíades odiava João Batista, porque João Batista condenava a união de Herodes e Herodíades, porque estava errado o que eles estavam fazendo. Então, Herodes ficou muito triste com aquela situação, porque ele tinha prometido perante a corte, né, tudo que ela pedisse, a menina, ele ia conceder a ela. E daí, João Batista foi degolado
e ali trouxe num prato a cabeça de João Batista. Então a gente vê que o erro de Herodes, né, de prometer algo diante de todos, a gente não pode prometer, deixar ser manipulado pela sedução daquela moça, e depois a própria moça que comete esse grande pecado de ser sedutora dos homens por causa da sua dança de sedução, a sua roupa degotada, rasgada, partida, como aquelas mulheres que entram na igreja no dia dos casamentos com o vestido rastando no chão, mas um partido até na bunda, né? É horrível isso. Eu acho que está abafando, não, mas acho que está arrasando, não, mas está coisa mais feia, ridículo isso, né? Entendeu? Tá? A gente fala e dá risada, acho que é bonito, né? Entendeu? Acaba levando os outros a pecar até dentro da igreja com esse tipo de vestido partido até lá em cima, entendeu? O que o padre está dizendo. E o pecado de Herodíades, a ganância pelo dinheiro, a traição que ela cometeu por deixar seu marido para ficar com seu cunhado. Enfim, isso é uma maldição, é uma tristeza muito grande, uma desordem. E João Batista paga o pato, como diz aquele homem que pregava o amor, a misericórdia e a concórdia. Então fica esse pensamento agora na nossa cabeça. Pedimos ao Pai do céu, que criou o céu e a terra, que nos ajude com o Espírito Santo, que nós tenhamos consciência das coisas erradas. Que o Santo ilumine a minha vida e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e não esquece de compartilhar a nossa vida e de apertar aí e dar o seu ok. Até. Pensamentos que levam